Jesus Redentor. A Deus demos glória, portanto, do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ele nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Glória a Deus, que bom poder cantar ao Senhor, adorar o nosso Deus, que bom iniciar esse tempo de oração, de meditação. Sejam todos muito bem-vindos em Cristo Jesus. Estamos no mês da juventude, mês de agosto, podemos ter o início desse mês no último final de semana, ver os nossos adolescentes pregando. Esse mês também os jovens vão pregar, tem o Rodós Camp esse mês também, muita coisa boa acontecendo entre nós. Estamos próximos da nossa feira missionária. Atenção, dia 6 de setembro, você não pode ficar de fora. Você tem que participar conosco desse momento especial. Já deixa anotado na sua agenda aí, véspera de feriado que vai cair no domingo, e nós então vamos ter esse tempo especial. É para a nossa comunidade aqui, para a comunidade à nossa volta. Então chame o maior número de pessoas que você puder para participar conosco deste movimento. Nós continuamos em campanha de missões estaduais, seja a resposta. E nós queremos convidar você a orar, a participar, a contribuir para que o trabalho missionário continue acontecendo através das nossas vidas aqui no Planalto Central. Quero orar pela sua vida, pedir ao Senhor que te abençoe, abençoe sua casa, abençoe o seu lar, que você possa viver cada dia na presença do Senhor. Pai Santo, bendito, nós louvamos o Teu nome em mais uma oportunidade. Agradecemos pelo privilégio que nós temos de nos reunir em Teu nome. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco mais uma vez. Abençoe o trabalho da nossa igreja em todas as suas frentes e que cada vez mais vidas sejam abençoadas, edificadas, impactadas pela Tua palavra. Recebe o nosso culto nesta hora, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Estamos finalizando hoje a nossa escuta do livro de Efésios, da carta aos Efésios. Desde o início do mês passado, nós temos trabalhado os capítulos de Efésios aqui em nossa celebração, um capítulo por semana, através do projeto de escuta da Palavra de Deus, através deste aparelho que você já conhece, o nosso proclamador, Proclaimer. Aqui nós ouvimos a Palavra de Deus, uma parceria nossa com a organização missionária A Fé Vem pelo Ouvir. Nosso missionário Rodrigo Tinoco tem nos auxiliado, tem nos abençoado, e nós temos feito isso com os nossos PGMs. Aliás, esta semana, os nossos PGMs estão de volta. Você pode conhecer um dos nossos pequenos grupos multiplicadores. Nós nos reunimos em casas, nas nossas casas, a rede de adultos e a rede de adolescentes e jovens se reúnem aqui na igreja. E você pode então conhecer e participar dos nossos pequenos grupos multiplicadores, pequenos grupos de crescimento espiritual, de edificação na palavra de Deus, de comunhão uns com os outros, criando e desenvolvendo relacionamentos saudáveis em Cristo Jesus. Você é nosso convidado. Pode mandar uma mensagem para nós e participar conosco. Muito bem, então agora nós vamos parar o que estivemos fazendo. Não pode ficar fazendo outra coisa durante a escuta da Bíblia. Concentre-se agora naquilo que você vai ouvir da palavra de Deus. Um capítulo também muito edificante, que fala sobre a armadura de Deus, que fala sobre o nosso proceder dentro e fora de casa. Então, eu convido você agora a ouvir o capítulo 6 da Carta aos Efésios.
Vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Efésios 6. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. e esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Escravos, obedeçam com medo e respeito àqueles que são seus donos aqui na terra. E façam isso com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas, como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor de acordo com o que fizer. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigos. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que, quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja agora na cadeia. Portanto, orem para que eu seja corajoso e anuncie o Evangelho como devo anunciar. Tíquico, nosso querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor, lhes dará todas as notícias a meu respeito para que vocês possam saber como estou passando. Eu o estou enviando a vocês para que ele conte como todos nós aqui estamos passando, a fim de que vocês fiquem animados com as informações que ele vai dar. Que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com um amor que não tem fim. Não sei você, meus queridos irmãos, vocês, mas eu já estou ficando com saudades de ouvir a palavra de Deus a cada quarta-feira aqui. Nós continuamos com essa estratégia dos nossos PGMs, continuamos ouvindo a palavra de Deus em cada semana, mas em outros momentos, claro, nós traremos também esse movimento, essa estratégia para as nossas celebrações de quarta-feira da escuta da palavra. Você pode voltar às semanas anteriores, ouvir os outros capítulos. Você pode parar a transmissão agora, voltar no ponto e ouvir mais uma vez o texto bíblico em áudio e também replicar isso para as outras pessoas. Uma experiência e tanto, não é verdade? Espero que você tenha gostado de viver essa experiência nas últimas semanas
que tenha sido edificante para a sua vida. Esteja com a sua Bíblia aberta, vamos pensar um pouquinho sobre alguns aspectos desse texto. Depois, coloque-se diante do Senhor. Pai, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? Qual foi o versículo, ou a expressão, ou a frase que mais despertou a sua atenção? Pense sobre ela, medite sobre ela na presença do Senhor. Esse capítulo começa trazendo instruções para a nossa vida, dentro de casa, fora de casa. Começa com o capítulo anterior, capítulo 5, como vimos semana passada, com as instruções para o casamento. Depois, para a vivência dentro do lar, pais e filhos. E também falando um pouquinho das relações de trabalho. Na época de Paulo, uma cultura, um contexto completamente diferente do nosso, mas nós podemos olhar para os princípios que estão aqui e aplicá-los à nossa vida. Devemos buscar agir com integridade, respeito, justiça, e no que depender de nós, nós que somos filhos da luz, lembram de semana passada? Nós que somos filhos da luz, viver de forma temente ao Senhor. Nós devemos manifestar, meus queridos irmãos, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos mais próximos ou mesmo mais distantes, enfim, no nosso dia a dia, das mais simples tarefas às mais complexas. Em tudo isso, devemos manifestar a nossa vocação em Cristo. Devemos manifestar a qualidade da nossa vida espiritual, da nossa espiritualidade. Isso é muito importante para nós. O apóstolo Paulo também aqui traz um tema muito relevante, que é o tema da batalha espiritual. Batalha espiritual, meus irmãos, é uma realidade. Batalha espiritual não é guerra com sabres de luz, não é guerra com espadas flamejantes. Não, batalha espiritual é algo que acontece em nosso viver, muitas vezes dentro do nosso coração ou em meio aos ambientes onde nós vivemos. Nós precisamos estar conscientes e atentos a isto. Esta é uma realidade presente na nossa vida. A nossa luta não é contra as pessoas, como o apóstolo Paulo disse. Os nossos adversários não são nossos cônjuges, não são nossos filhos, não são nossos pais, não são as pessoas que trabalham conosco, não são nossos irmãos em Cristo, as pessoas que congregam conosco na mesma igreja. Não, o nosso adversário, diz o apóstolo Paulo, são os entes espirituais, as forças espirituais do mal. É contra isso que nós lutamos. O nosso adversário, o nosso inimigo é o diabo. É contra ele que nós lutamos. A nossa natureza humana é que deve ser controlada na presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, como o texto fala, a respeito do versículo 10 em diante, nós precisamos nos valer da armadura de Deus, para que nós estejamos firmes, resistindo contra qualquer investida maligna em nossa direção. Cada uma das peças, cada um dos elementos da armadura de Deus são importantes e relevantes e precisam ser aplicados à nossa vida. Cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Esses elementos que são utilizados por Paulo de forma alegórica, de forma ilustrativa, eles apresentam, meus irmãos, dimensões da nossa vida em Cristo, dimensões essenciais da vida cristã. Vestir a armadura de Deus, nós sabemos, é viver uma vida em santidade, viver uma vida em comunhão com o Senhor. Nós somos chamados para isso. Nós temos utilizado com os líderes dos nossos PGMs o comentário bíblico chamado Rota 66, onde o pastor Luiz Saião comenta cada um desses capítulos que nós ouvimos semanalmente nos nossos pequenos grupos. E no comentário Rota 66 sobre esse texto, o pastor Luiz Saião diz o seguinte, que é um comentário em áudio também, mas ele diz o seguinte: a armadura de Deus não é uma fantasia espiritual para momentos específicos, é uma forma de viver de forma permanente. A armadura que Paulo apresenta aqui simboliza a própria presença de Cristo em nós. Quando nós estamos firmados na verdade e na justiça, não damos espaço para as ciladas do inimigo. Então, nós precisamos aprender a viver
revestidos pela armadura de Deus. Isso não diz respeito à nossa capacidade de estar ou ser revestidos, não trata da nossa segurança, da autossegurança que podemos forjar em nós. Não, isso fala da confiança que nós devemos ter ao Senhor. Depositar no Senhor a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Por isso é que Paulo encerra dizendo que a nossa principal arma é a oração. Algumas semanas atrás, o pastor David, pensando sobre o capítulo 3 dessa carta, falou sobre a importância da oração. E de fato é isso mesmo. A igreja, ela precisa se valer da oração. A igreja só avança no poder da oração. As nossas vidas só permanecem firmes no Senhor pelo poder da oração. Senão, meus irmãos, nós seremos presas fáceis para as investidas do maligno contra a nossa vida. A oração é o combustível da nossa vida cristã, é o combustível, inclusive, dessa armadura. Nós precisamos nos valer da oração. Por isso, Paulo nos convida a orar em todo o tempo, a utilizar todos os tipos de oração possíveis, modelos de oração possíveis. Orar não apenas por nós, mas por outras pessoas, interceder em favor de outras pessoas. Devemos ser vigilantes, devemos estar em alerta, devemos buscar continuamente a presença do nosso Deus. Meus queridos irmãos, é possível vencer as ciladas malignas. É possível viver na luz, no nosso casamento, na relação familiar, na relação de trabalho, na relação eclesiástica. É possível viver na luz. Mas para isso, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Precisamos estar, repito, alertas. Precisamos ser vigilantes na presença do Senhor. Ora, nós somos desafiados por esse texto a colocarmos em prática os efeitos do revestimento da armadura de Deus na nossa vida. Que nós possamos ter o Evangelho presente em nós, compartilhar o Evangelho, usar os elementos da armadura de Deus para nos protegermos das setas malignas e usar a palavra de Deus como espada para que nenhum ataque maligno venha a nos fazer cair e sair da presença de Deus. Meus irmãos, esta carta é riquíssima. São ensinamentos preciosíssimos que valem a pena ser observados e ser seguidos. Eu quero deixar o convite para que você possa voltar nas transmissões anteriores, desde o dia 2 de julho do mês passado. Você possa ouvir mais uma vez a palavra de Deus em áudio. Você possa acompanhar na sua Bíblia, ler a palavra de Deus, meditar nela, em um verso, aquilo que saltar os seus olhos, aquilo que for tocado o seu coração, por aquilo que você ouvir. Medite na palavra, aprofunde-se no entendimento da palavra, e isso vai reverberar de maneira positiva na sua vida e nos espaços onde você vive, nos espaços onde você convive com outras pessoas. Façamos da leitura, façamos da escuta da palavra de Deus, da observância da palavra de Deus, uma prioridade nas nossas vidas. Que nós, como igreja, continuemos a crescer e a viver para a glória e louvor do nome do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Na parte final da nossa celebração, vamos apresentar mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor em oração, agradecendo pelas últimas semanas por poder ouvir e meditar na palavra de Deus nessa carta tão rica, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Éfeso e também a todos nós. Que Deus nos abençoe. Coloque aqui no chat o seu motivo de oração. Você pode apresentar a sua família, a sua vida, o seu nome. Vamos colocar cada um desses motivos diante do Senhor em oração. Todos esses motivos são encaminhados ao ministério de oração da nossa igreja para que alguém possa orar por você e pelo seu motivo de oração. Santo Deus, bendito Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos pelo último mês, pelo início deste mês, pela oportunidade que nós tivemos nas últimas semanas
de meditar na tua palavra. Deus, que prazer em ouvir a palavra de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso e que pode hoje também abençoar as nossas vidas. Que essa experiência nos motive, nos encoraje, nos desperte para que nós continuemos a estudar a palavra de Deus, seja ouvindo, seja lendo, que nós dediquemos tempo de qualidade ao Senhor e à tua palavra. Obrigado por todos os ensinos partilhados, obrigado pelos despertamentos, encorajamentos, exortações que nós aprendemos aqui. Continua a falar conosco, ó Pai. Recebe o nosso louvor nesta hora, abençoe a Igreja de Jesus, a Igreja Batista Central de Taguatinga, cada família, cada casal, cada filho. Visita, Senhor, os teus servos que estão enfermos, que estão enlutados, aqueles que estão desempregados. Traz respostas, Senhor, conforme o querer do Senhor. Traz conforto, traz consolo, traz ânimo, renova as forças na tua presença. Eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco, por cada motivo que foi apresentado agora no chat. Deus, eu quero levantar um clamor aos céus, pela vida dos meus irmãos, daqueles que nos acompanham, daqueles que estão conectados conosco. Visita cada um, ó Deus, na tua infinita soberania e age com favor e graça para a glória do nome do Senhor nas nossas vidas. Nos entregamos em tuas mãos e confiamos em ti. Por isso nós oramos, ó Pai. Visita, Senhor, cada família, nós assim pedimos. Visita, Senhor, cada homem, cada mulher, cada casal, cada jovem, cada idoso, cada adolescente, cada criança. Visita, Senhor, as nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos em tuas mãos para alcançar outras pessoas com o Evangelho. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e nós oramos assim, ó Deus, gratos a ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não se matriculou em uma das classes da Escola Bíblica para este semestre, faça isto. Entre em contato conosco, acesse o link ou o QR Code de matrículas e venha estudar a Palavra de Deus conosco. Nós temos os cursos da Universidade da Família, nós iniciamos uma classe para estudar o material Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, que deu base para o musical Experiência com Deus, um material fantástico. Outras classes que funcionam aos domingos às 17 horas, domingos pela manhã às 9, classe online, enfim, venha estudar a Palavra de Deus conosco, porque para nós é um valor. Estudar a Bíblia para nós é um valor. Que Deus te abençoe, abençoe o seu final de semana, abençoe sua família. Você que é pai, venha participar conosco no próximo domingo, do Dia dos Pais, receber uma lembrança da nossa igreja e agradecer a Deus pela sua família ou agradecer a Deus pela vida do seu pai. Tá bom? Vamos estar juntos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.